Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor, meus irmãos, graças damos a Deus por mais esta gloriosa oportunidade de estarmos entrando na presença do Senhor, estarmos, irmãos, mais um dia nos apresentando diante do nosso Deus para compartilharmos, irmãos, mais uma porção da palavra do Senhor. É bom, irmãos, demais, é bom demais poder, irmãos, rever o rostinho dos irmãos aqui. É muito bom, irmãos, saber que alguns dos nossos irmãos têm reservado, irmãos, este horário do dia para estarmos nos reunindo, irmãos, para juntos estarmos, irmãos, sentindo um pouquinho, irmãos, da presença de Deus, gozando desta comunhão gloriosa e fazendo, irmãos, uso do privilégio que Deus tem nos concedido de estarmos, irmãos, deliciando, saboreando um banquete espiritual que é a palavra do Senhor. É bem certo, irmãos, que o Senhor tem sempre uma palavra para o meu e para o seu coração, e isso, irmãos amados e queridos, tem alegrado a nossa alma. Eu quero, irmãos, agradecer a Deus pela vida de muitos irmãos, que têm, irmãos, assistido, participado, comentado, mandado perguntas. Isso, irmãos, faz com que o nome do Senhor, irmãos, seja louvado. E a gente se alegra, irmãos, e se anima mais em também estar nos reunindo com os irmãos. Ontem estivemos, irmãos, convocando os nossos irmãos, fizemos uma pequena reunião com parte dos nossos obreiros. Estávamos muito preocupados, irmãos, e com muita saudade também dos nossos irmãos. E falávamos a eles, irmãos, da importância de nós estarmos congregados em torno da palavra de Deus. Amados, queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Não é porque estamos em isolamento que nós deixamos de cultuar. A igreja não parou. A igreja é um órgão vivo. A igreja, irmãos, ela é soberana. E a igreja independe ou existe independentemente de estarmos no templo ou estarmos em casa. Então a igreja sou eu e você. No horário, irmãos, que nós temos o costume de cultuar a Deus, de buscar a Deus, é bom, irmãos, que a gente se reúna para estar, irmãos, ouvindo uma palavra da parte de Deus. E eu quero aqui, irmãos, fortalecer o aviso que enviei aos irmãos, principalmente os nossos jovens, os nossos adolescentes, em nome de Jesus. Não deixe de cultuar. Quando for terça-feira, quando for quinta-feira, quando for domingo, os irmãos, em nome de Jesus, reúna-se com a sua família aí na sua casa e venha ouvir uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Nós não podemos, irmãos, deixar neste momento de isolamento, de dificuldade, nós deixarmos, irmãos, as coisas à deriva. Tá certo, meus irmãos? Então eu conto com a presença dos irmãos e eu conto, irmãos, com a sua participação. Principalmente, irmãos, agora eu quero chamar a atenção dos nossos obreiros. Principalmente você, obreiro. Obreiro, a igreja também está de olho em você. Você precisa cultuar, você precisa se alimentar, você precisa mostrar para a igreja que está aí presente aí. Esse momento, irmãos, nós só estamos distantes, mas a igreja está mais atuante do que sempre esteve, porque agora estamos trabalhando em dobro. É distante a casa dos irmãos, temos que fazer os socorros, temos que fazer as visitas. Já aproveitando, irmãos, o início desta live, eu quero falar aqui com as coordenadoras, com os coordenadores, com os nossos irmãos da regência. Os trabalhos não pararam. Assim como o vosso pastor está todos os dias nos horários marcados se apresentando a vocês com uma palavra da parte de Deus, eu quero pedir encarecidamente aos nossos irmãos, nossos companheiros, que continuem, as nossas regentes, enviem os hinos para as irmãs, para que elas vão louvando a Deus na sua casa, lavando a louça, conhecendo os hinos, para que quando voltarmos ao templo, todos nós estejamos, irmãos, de certa forma, atualizados com aquilo que vamos dar continuidade lá na casa do Senhor. A mesma coisa eu falo aos coordenadores, vocês têm liberdade de enviar uma mensagem via o grupo de WhatsApp dos conjuntos da qual vocês fazem parte e lideram,
os nossos obreiros, o irmão presbítero Luiz, o nosso irmão Marcelo, vocês têm liberdade de enviar os comunicados que forem pertinentes à obra de Deus, importantes, irmãos, para deixar os nossos irmãos unidos. Eu peço encarecidamente aos irmãos, não deixem de cultuar. Eu sei que há aqueles irmãos que fazem os seus cultos de forma individual na sua casa, isso é muito bom, mas aqui, irmãos, nós estamos reunindo a igreja, o corpo do Senhor. Estamos distantes, mas somos membros do mesmo corpo do qual a cabeça é Cristo Jesus. E eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, irmãos, que o Senhor encheu o meu coração nesta tarde. E o texto está aqui em Hebreus no capítulo de número 6. Hebreus no capítulo de número 6, o versículo de número 13 ao 20. Versículo de número 13 ao 20. E depois que nós fizermos essa leitura, eu quero que você acompanhe o raciocínio lá pelo Atos dos Apóstolos, o livro histórico do nosso Novo Testamento, a qual o Dr. Lucas escreve, Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 27. Então nós vamos fazer esta leitura em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo 13 ao 20. E depois nós vamos acompanhar no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, a reflexão que eu quero trazer para o teu coração. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia traz o título Esperança, a âncora da alma. Versículo 13. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior do que a quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Os homens juram por quem lhes é superior, e o juramento para a confirmação é para eles, o fim de toda a contenda. Assim que, querendo Deus mostrar-nos mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, nós os que refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Temos esta consolação como âncora da alma, segura e firme, e penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Graças a Deus. Amados, queridos irmãos, o texto, o capítulo 6 de Hebreus, ele vai nos trazer, irmãos, algumas informações importantíssimas acerca, irmãos, da nossa salvação. Quando nós começamos a ler o capítulo de número 6 de Hebreus, nós vamos compreender, irmãos, que o apóstolo Paulo vai lançar por terra o pensamento de alguns que dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. É bem certo, irmãos, que nós não queremos aqui dizer com isso que por qualquer coisa nós vamos perder a salvação. Mas a Bíblia diz, irmãos, que alguns, gozando do privilégio de experimentar o poder de Deus, de serem participantes desta glória de Deus manifesta aos homens, atravessaram uma linha que trouxeram para eles uma ruína espiritual. A Bíblia usa, irmãos, o termo, a expressão, naufragaram na fé. Isto é o mesmo, irmãos, que uma vez conhecendo a graça e o amor de Deus, alguém se desvie deste caminho e comece, irmãos, a voltar aos velhos rudimentos, aos velhos costumes e deixando-se levar por estes pensamentos e desejos do próprio coração, se desviam ao ponto de não conseguirem mais retornar à presença de Deus. É interessante nós pensarmos, irmãos, que a Bíblia diz que estes tais pisaram o sacrifício de Cristo. Isto é, alguém que conhecendo, irmãos, a palavra de Deus, recebendo de Deus
esta palavra e com ela, irmãos, o livramento, tendo o nome escrito no livro da vida. Foram salvos, gozaram do privilégio da graça, dom gratuito de Deus, que tem a sua vida, irmãos, restaurada, que tem a sua vida redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Estas pessoas, muitas delas, provaram, irmãos, o amor de Deus, vivenciaram a experiência que eu e você tem experimentado de Deus. Mas a Bíblia diz que em dado momento, estas pessoas se afastaram dos propósitos de Deus, trazendo para si grande ruína, trazendo para si um naufrágio espiritual. Esta linguagem de naufragar espiritualmente, ela é utilizada, irmãos, em muitas passagens bíblicas. É o mesmo que dizer que alguém afundou, sucumbiu. Alguém, irmãos, deixou de nadar e morreu, irmãos, a morte espiritual. A Bíblia está afirmando para nós que aqueles que uma vez gozaram do privilégio de receber de Deus a certeza no coração de que são crentes salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, precisam andar, irmãos, de forma que agrade a Deus. Porque a vida, irmãos, não pode ser seguida segundo o curso do meu próprio coração. Não sou eu que determino as minhas ações, eu não tenho mais vontade própria. Eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é, quem comanda as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus relacionamentos e tudo quanto nós fazemos é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto, irmãos, vai dizer aqui, cada vez que eu leio, irmãos, a carta aos Hebreus, embora ela não tenha o autor desta carta, ninguém sabe ao certo quem foi que a escreveu, mas quanto mais eu leio a carta aos Hebreus, muito mais eu tenho a certeza de que foi o apóstolo Paulo quem nos escreveu. E por este texto, irmãos, nós vamos fazer uma leitura em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, e você vai ver quão grandes semelhanças nós vamos encontrar. Mas eu quero dizer para você que Deus, olhando, irmãos, para pessoas que naufragaram na fé, para pessoas, irmãos, que infelizmente sucumbiram a este mundo, desistiram da caminhada cristã, estas pessoas, irmãos, Paulo está dizendo assim, infelizmente, para elas se torna impossível de serem reconciliadas novamente. Irmãos, é muito sério o assunto que está contido nesta carta. Está falando, irmãos, de pessoas que perderam a salvação porque endureceram o coração, viraram as costas para Deus e com isso pisaram no sacrifício. E quão maior rigor Deus trará a estas pessoas do que aquelas, irmãos, que morrerem sem conhecimento da verdade. Observe que aqueles que conheceram, provaram desta graça, viraram as costas e pisaram sobre o sacrifício de Cristo, o rigor sobre a vida destas pessoas será, irmãos, muito pesado. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 9, que nós estamos fazendo a leitura aqui do capítulo 6. Versículo de número 9. O autor da carta vai dizer o seguinte: de vós, contudo, ó amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação. Ainda que assim temos falado. Amados, às vezes, nós pastores, usamos uma linguagem um tanto dura. Parece que somos pesados. Mas ainda que usarmos, irmãos, uma linguagem dura para advertir a sua vida, isto é porque nós esperamos de vós que as vossas atitudes sejam superiores às atitudes de quem? Destes que naufragaram na fé. Pessoas que gozaram do amor de Deus e que hoje já não estão mais na presença de Deus. São náufragos na fé. Morreram espiritualmente falando. Por quê? Porque não se agarraram às tábuas da salvação. Quando nós olhamos então para a palavra de Deus, nós vamos perceber, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, uma expressão muito forte que Paulo utilizou aqui em Hebreus, foi dizer que Deus, irmãos, ele
usando uma comparação humana, ele diz assim: os homens, quando querem comprovar uma coisa, asseverar que é verdade, eles juram por aquilo que é maior do que eles. Geralmente alguém diz assim: eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro por Deus. Já viram pessoas fazerem isso? As pessoas têm o costume, irmãos, de tentar fazer valer a sua palavra pondo um juramento nela. Deus, à semelhança do que os homens fazem, ele não precisaria ter feito isso, mas ele faz, irmãos, aquilo que assemelha o coração dos homens. Não, eu estou dizendo algo que é verdade, e por isso, não tendo ninguém maior do que eu para eu jurar, jurei por mim mesmo, diz o Senhor. E aí ele começa a dizer assim, que este juramento que ele fez revela para mim e revela para você duas coisas imutáveis da parte de Deus. A sua fidelidade, que jamais cairá por terra. A fidelidade de Deus para comigo e para com você independe da condição que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, ele permanecerá fiel, porque não pode trair-se a si mesmo. Esta é a primeira coisa imutável da parte de Deus, a fidelidade de Deus. Se Deus, irmãos, tem demonstrado o seu amor, o seu carinho para com a nossa vida, creia, abrace e confie na fidelidade deste Deus. A segunda coisa imutável da parte de Deus é que ele escreve aqui: impossível que Deus minta. Amados e queridos irmãos, tudo o que Deus tem falado ao meu e ao teu respeito não vai cair por terra, porque nós servimos um Deus que não mente, é imutável, a sua fidelidade e a sua verdade jamais cairão por terra. Nunca Deus mentirá. É impossível que Deus minta e é impossível que Deus quebre a sua fidelidade. Aquilo que ele nos prometeu, ele irá cumprir, porque duas coisas imutáveis tem no caráter de Deus: a sua fidelidade e a sua verdade. Isto é próprio do nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Coisa gloriosa, irmãos, nós encontramos neste texto. Então, bem sabemos que a nossa salvação não se perde por qualquer coisa. Não é tão delicada a nossa vida com Deus que por qualquer besteira que fizermos, vamos perder a salvação. Mas também, meu irmão, não fique seguro de que a sua vida em todo o tempo estará, irmãos, aconteça o que acontecer, em salvação, em segurança. Não está. A salvação é condicional, é presente de Deus, é gratuito, não tem nada para ser pago a alguém que queira ser salvo. Mas uma vez que você aceitar a salvação, você precisa viver uma vida de retidão na presença de Deus. Você precisa ter uma vida que de forma que agrade o coração de Deus, porque a salvação é dada de graça. Mas se você não cuidar da sua salvação, você a perde. E a Bíblia então vai dizer que para nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós temos uma esperança que é colocada para nós como uma âncora da nossa alma. O que é a âncora, irmãos? A âncora é um objeto de aço ou de metal que se utiliza nas naus, nos navios, nas embarcações. É um objeto pesado, com a forma de um gancho na ponta, que em determinadas situações, o timoneiro, o capitão do barco, lança as âncoras e o barco fica ancorado, isto é, estacionado em alto mar. A âncora sustenta e segura o barco para que eles possam dormir e no outro dia, quando acordarem, o barco está no mesmo lugar. A âncora é aquilo, irmãos, que traz você para perto de alguma coisa que te dá segurança. Aí a Bíblia está dizendo que nós temos esta segurança como âncora da nossa alma. É a nossa fé, a nossa esperança. A nossa esperança em Deus me traz a firmeza necessária para que os ventos desta vida, as tempestades que se abatem sobre nós,
não nos levem de um lado para o outro e não nos arrebate das mãos de Deus. Quando nós lançamos âncoras da nossa alma na presença de Deus, os ventos podem soprar, as águas podem subir, as ondas podem, irmãos, bater contra a embarcação, mas a certeza e a convicção que eu tenho no meu coração é que a minha âncora me sustentará no lugar de segurança. Por isso a expressão do escritor, a carta dos Hebreus, ele diz assim: porque temos uma âncora segura e firme e segura. Isto é, irmãos, não é uma coisa que você não possa confiar. Você tem segurança, você tem firmeza. Esta âncora, irmãos, é que traz para mim e para você esta segurança e esta firmeza. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. As âncoras da nossa alma. Quais são as âncoras das nossas almas que podemos lançar na presença de Deus? Primeiro, estas âncoras, elas precisam ser lançadas lá no Santo dos Santos. Ou seja, quando nós estamos atravessando, irmãos, por dificuldades, por barreiras, por lutas, como o momento que nós estamos vivendo de instabilidade, de insegurança, de incertezas, aonde é que eu posso ancorar a minha mente? Aonde é que eu posso ancorar o meu coração? Aonde é que eu posso encontrar firmeza e segurança para minha alma? Aonde, irmãos? No mundo que nós estamos vivendo, são tantas vozes invadindo a nossa mente e querendo, irmãos, tomar o nosso coração. É tanta gente dizendo que é assim ou que é assado, faça desse jeito, faça daquele jeito, e nós ficamos, irmãos, muitas vezes no meio deste mar agitado, sendo levado por todos os ventos que estão soprando sobre nós. Mas para que a gente não seja arrastado para longe, irmãos, do lugar santíssimo, lance as âncoras de Deus nesta noite para que você tenha firmeza e segurança na sua vida, segundo aquilo que você está esperando de Deus, propósito de Deus para o teu coração e para a tua salvação. Não se perca como tantos outros têm se perdido na sua caminhada, na sua vida cristã, têm verdadeiros naufrágios na fé, porque, irmãos, não tem segurança, não tem firmeza. O barco está sendo levado por qualquer vento, as ondas estão a ponto, irmãos, de destruir a embarcação, e estas pessoas já não sabem mais o que fazer das suas vidas. Amados, queridos irmãos, a âncora, a Bíblia está dizendo aqui, o autor aos Hebreus, que ela é lançada lá atrás do véu, lá no Santo dos Santos. Isto fala, irmãos, do caminho que Cristo nos abriu na cruz do Calvário, o acesso que Cristo nos deu direto ao céu com Deus. Nós temos liberdade, louvado seja o nome santo de Jesus. Na dificuldade, nos problemas que nós estamos vivendo, nós temos liberdade de adentrar os santos dos santos e na presença do Deus Altíssimo, colocarmos as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas ansiedades, os problemas da nossa vida, as nossas perseguições, os ventos que têm soprado sobre nós. Nós temos uma firme segurança em Deus. As nossas âncoras estão sendo lançadas lá no Santo dos Santos, na presença de Deus, é que nós vamos buscar, irmãos, ancorar a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Coisa gloriosa, irmãos. Eu sinto uma presença tão gloriosa quando nós falamos, irmãos, da palavra de Deus. E eu gostaria que você aí na tua casa começasse a sentir esta mesma presença de Deus no teu coração. Deixa eu aqui adiantar o texto e nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. É interessante, irmãos, a semelhança que nós encontramos, irmãos, do acontecimento na vida de Paulo. Paulo, que é, irmãos, um veterano em sofrimento. Se você abrir a carta de 1 Coríntios, no capítulo 11, você vai encontrar, irmãos, um relato, irmãos, de derrotas, de destruições, de perseguições,
de momentos de dificuldade tremendas na vida de Paulo, a ponto, irmãos, dele correr o risco de vida e, por que não dizer, algumas vezes ser dado como morto. Mas ele assim, irmãos, insistia com Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia lançar as suas âncoras da alma lá no Santo dos Santos. Aqui o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, nós vamos encontrar coisas interessantíssimas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo 22 e 23. Antes de nós lermos esses versículos, eu quero dar uma declaração do que estava acontecendo. A Bíblia diz, irmãos, que eles saem numa embarcação, Paulo está como preso, está sendo levado para Roma, mas no percurso, Paulo chama o capitão do navio e os soldados que ali estão e dizem para eles: olha, é melhor que nós não saiamos dessa viagem, porque a viagem é perigosa. A viagem pode nos trazer muitos danos. É melhor a gente esperar e sair depois. E ali, por causa da pressa, por causa, irmãos, do compromisso, eles saíram mesmo assim. A Bíblia diz que eles viajam o primeiro dia e logo o tempo muda. A Bíblia diz que começa a soprar o vento euroaquilhão, ou seja, o vento noroeste. Um vento, irmãos, que dá uma descompensação na compressão do ar. O ar frio com o ar quente se encontra e os ventos começam a soprar violentamente. Este vento pega eles no caminho. E quando este vento começa a bater sobre a embarcação, eles veem, irmãos, que há uma grande luta dos soldados para fazer a embarcação se manter nas águas. E eles começam a lutar no primeiro dia. No segundo dia, a ordem do capitão é: olha, vamos desfazer o peso do barco, senão nós vamos afundar. Começam a jogar tudo para fora desta embarcação. Dançam mão de todas as coisas. No terceiro dia, irmãos, eles começam a desfazer as armações do barco, a estrutura do barco. Eles começam a quebrar e lançar no mar. Aquelas velas, eles abaixam as velas, deixam só os mastros para poupar o peso. É uma dificuldade tremenda. São 3 dias, a chuva não para. À noite, irmãos, durante o dia parece que é a mesma coisa. Há uma luta, irmãos, que está constante. Há uma ventania que está soprando e não dá trégua. Há ondas que estão batendo na embarcação e está, irmãos, tirando toda a força daqueles que remavam. Ao ponto do capitão dizer assim: olha, para de remar. Recolham os remos, abaixem as velas, solta o timão e deixa o barco ir à deriva, porque nós não temos o que fazer contra a força dessas águas. Existe um momento, irmãos, na vida de todo ser humano, que o vento sopra tão forte que é a hora de você entregar a embarcação na mão de Deus. É a hora de você dizer: Senhor, tudo é teu. Toma o controle da minha vida, toma o controle da minha história, toma o controle da minha família. Talvez esse seja o momento de muitas famílias que estão nos ouvindo nesta hora. E eu quero, irmãos, que muitos pais que estão aí ouvindo agora, prestem muita atenção nesta palavra. Esta palavra é para o coração, na grande maioria dos pais, dos avós que estão aí, daqueles que estão, irmãos, preocupados, dizendo assim: o meu filho sai para trabalhar, a minha filha sai para trabalhar, o meu marido sai para trabalhar. Meu Deus, o que será? Como vai ser? Deus protege eles. Não é isso que os nossos irmãos estão sentindo e falando? Nós olhamos então, irmãos, para a palavra de Deus e percebemos que eles estão em meio, não a uma média, pequena tempestade, estão em meio a uma grande tempestade. A Bíblia diz, irmãos, que estes 3 dias passaram, tudo eles jogaram na água, e jogaram, irmãos, e abaixaram as velas, recolheram os remos e deixou o barco à deriva. Porque eles tinham medo, irmãos, do barco se desmontar. Mas aí vem Paulo, irmãos, versículo 22 e 23. Aqui eu quero mostrar para você a primeira âncora da alma que precisa ser lançada nesta noite, em meio à tempestade que nós estamos passando, em meio às dificuldades que estamos atravessando. Preste muita atenção. A primeira âncora da alma que você precisa lançar nesta noite é bom ânimo, espírito pronto. Você tem um dono e ele se chama Jesus Cristo. Tenha bom ânimo
e acredite que você tem um dono. Qual é a primeira âncora que você está lançando então? Olha o que Paulo diz. Tenhais bom ânimo. Não se perderá a vida, somente o navio. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Oh, louvado seja Deus. Irmãos, na luta que nós estamos passando, nos momentos de dificuldade que estamos atravessando, creia que nós temos um dono. Ele disse assim, olha, vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam temer. Não tenham medo, tenham bom ânimo. Animem-se, tenham um espírito pronto. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor não é outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo, irmão. O Senhor Jesus Cristo está conosco. Paulo disse assim, o anjo do Senhor, a quem eu sirvo o Senhor, irmão. Você serve o Senhor? Então fica tranquilo em Deus, tenha bom ânimo, retome, irmãos, o espírito pronto, tenha coragem. Se levante, irmãos, desta situação com certeza de que você tem um dono. Você não é jogado, irmãos, num canto. Você não está solto no tempo. Você tem alguém cuidando de você. As mãos do Senhor se estenderam sobre a sua vida. O anjo do Senhor, de quem eu sou, de quem você é. Nós temos, irmãos, uma pertença. O Senhor, irmãos, é o proprietário de cada um de nós. Nós somos povo escolhido, adquirido por Deus, propriedade peculiar do Senhor. Deus olhou para Jacó e disse assim, bichinho de Jacó, não temas, Deus tem a nossa vida nas palmas das suas mãos, louvado seja o nome santo de Jesus. Esta é a primeira âncora que eu estou lançando na presença de Deus. Reconhecer que eu tenho um dono, que a situação é adversa, que as circunstâncias são contrárias, que os ventos têm soprado fortemente contra as nossas vidas. Mas tem uma coisa, nós não vamos nos demover da nossa fé, porque temos lançado âncora na certeza de que temos um dono. Nós não somos, irmãos, órfãos, nós não estamos esquecidos. O que o inimigo quer, irmãos, que cada um dos irmãos pense, é que no momento desta dificuldade, você está esquecido. Ah, o pastor não te viu, os irmãos não lembram de você, Deus não está te respondendo às suas orações. Isto é mentira de Satanás. Deus é o seu dono. O Senhor, irmãos, tem você como uma propriedade em suas mãos. Por isso ele disse lá em Isaías, no capítulo de número 43, eu te escolhi, ó Jacó, e eu te chamei pelo teu nome, ó Israel. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Nem chama alguma arderá em ti. Ele está dizendo, você é meu. Ele olha para Jeremias e diz assim, Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te tomei pelas tuas mãos, eu te chamei pelo teu nome. O Senhor te conhece, irmão. Você tem um dono, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que coisa boa, irmãos, é sabermos que no meio da luta nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, Ele não nos abandonou, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Você consegue, irmãos, assimilar estas palavras? O cuidado de Deus para com a tua vida, o cuidado de Deus para com a tua família, o cuidado de Deus para com tudo que é teu. Amados, neste barco que o Senhor te convidou para entrar, Ele vai conduzir. Escute bem uma coisa, tem embarcações que nós escolhemos entrar, tem embarcações que nós somos forçados a entrar. Mas uma coisa é certa, seja em qual situação nós nos encontrarmos, tenha certeza que a tua vida pertence a Deus. Por isso o apóstolo Paulo, antes de sair com esta embarcação, ele diz assim, amados, não temais, porque nenhuma das vossas vidas se perderá, somente o navio. Irmãos, Deus é dono da minha vida. A minha vida pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. Ainda que o navio se perca,
A minha vida há de ser preservada. Perceba o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que no meio desta crise que está se instaurando, no meio dessas dificuldades que estamos atravessando, as percas materiais, todos nós podemos sofrer. Nós teremos baixas de algumas coisas, irmãos, materiais. Mas a vida não se perderá. Isto é, nem a vida humana e nem a vida eterna. Creia no Senhor Jesus Cristo e Ele conduzirá todas as coisas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda a Bíblia vai dizer, irmãos, sobre uma segunda âncora, meditando no texto aqui do capítulo 27 de Atos. No capítulo 27 de Atos, a segunda âncora que nós precisamos lançar é a âncora do não temer. Eu não posso ter medo neste momento. Eu tenho que lançar fora o medo. A insegurança é que traz medo. A incerteza do amanhã é que traz medo. Mas nós louvamos a Deus nas nossas congregações, dizendo, posso crer no amanhã. Por quê? Porque Ele vive, louvado seja o nome santo de Jesus. É porque Ele vive que eu tenho a certeza, irmãos, e a esperança viva de que vai haver um amanhã para mim, com toda certeza e convicção do meu coração. A Bíblia está dizendo, não temer. Observe o versículo de número 24 do capítulo 27. Versículo 24 do capítulo de número 27. Importas que sejas apresentado a César. Deus está falando através do anjo que apareceu a Paulo, dizendo assim, Paulo, não temas, não temas, não tenha medo, porque você importa chegar lá onde está o César. Ou seja, Deus tem, irmãos, traçado um objetivo para você. Você vai chegar sim aonde Deus quer que você chegue. No meio de toda esta tormenta, luta, vento, tempestade, Deus está guardando a sua vida e não importa o que aconteça neste caminho, a certeza do meu e do seu coração deve ser uma só. Nós vamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Por quê? Porque vamos lançar fora este medo, vamos confiar na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confie na palavra de Deus. Não temas, não tenha medo do que possa acontecer nestes dias. Não tenha medo do noticiário, dos jornais. Não tenha medo das más notícias que têm chegado na sua casa. Não tenha medo. Há profetas se levantando de tudo quanto é lado, dizendo isso ou aquilo, é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Meu irmão, fica tranquilo. A Bíblia nos assegura que quando estas coisas começarem a acontecer, isto é o início de dores, sinais de que a vinda de Cristo está próxima, mas quando as coisas realmente começarem a acontecer, a igreja não estará mais aqui. Não tenha medo, nós não estamos vivendo a grande tribulação, nós não estamos vivendo, irmãos, perseguição, nenhuma destas coisas está acontecendo com a igreja. O Senhor disse na sua palavra que Ele tirará a igreja. Antes que esses males aconteçam por sobre a face da terra, nós não estaremos mais aqui. Então não tema, acalma o teu coração, aguarda o livramento de Deus. O Senhor é aquele que tem guardado as nossas vidas. Eu olho para a palavra de Deus e vejo Paulo dizendo assim, importa que sejas conduzido à presença de César. Paulo ia ser julgado, irmão. Paulo estava indo, irmãos, para a morte, mas era um propósito de Deus que ele chegasse lá e que lá ele pregasse o evangelho. Amados, não interessa o que está acontecendo. Interessa que Deus traçou um propósito para a minha e para a sua vida. E nós vamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. A Bíblia vai dizer aqui, Deus te deu os que navegam contigo. Preste muita atenção, papai. Preste muita atenção, mamãe. Vovó que está aí ouvindo. Você que é crente, a família não serve a Deus. Olha o que Deus disse para Paulo. Não tenha medo, porque aonde você tem que chegar, você vai chegar. E digo mais, os que navegam contigo, eu tenho lhe dado.
Leia o versículo de número 24 do capítulo 27. Eu tenho te dado todos os que navegam contigo. No teu barco, irmãos, aonde você entrou, Deus tem lhe dado aqueles que navegam contigo. Você que é pai, você que é mãe, avó, não fique preocupado quando seus filhos saírem, quando seu esposo sair. Não fique preocupado. O Senhor tem dado a você, a cada um deles. Deus vai guardá-los de todo mal. Este vírus não vai chegar neles. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Nenhum da tua casa vai sofrer dano algum. A gente vai perder sim, talvez, bênçãos materiais. Nós vamos perder bens de consumo, mas a vida de nenhum se perderá. O nome do Senhor seja glorificado na sua vida por esta palavra. Observe então que esta palavra acalma o meu coração. Que esta palavra acalme também o teu coração. Aqueles que o Senhor tem nos dado, estão conosco na nossa embarcação, são nossos, são meus. A minha esposa, os meus filhos estão no meu barco. Eles estão guardados, sabe por quê? Porque o Senhor me deu. Louvado seja o nome de Jesus. Então tenha uma segurança no teu coração. Se você estiver com a âncora da alma lançada em Cristo, não temendo o mal que está cercando as nossas vidas, e crendo, irmãos, que o Senhor lhe deu os que contigo estão neste barco, nenhum mal lhe sucederá. A primeira âncora que nós lançamos foi a âncora do bom ânimo, do espírito pronto, do confiar em Deus, de você ter de Deus, irmãos, aquilo que Ele é. Olha o que Paulo disse lá, voltando um pouquinho na primeira âncora. O navio se perderá, mas aquele de quem eu sou, o eu sou é Jesus Cristo. Aquele de quem eu sou, eu o sirvo. Você que serve a Deus e tem o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida e não está temendo o mal que está cercando você, fica seguro. Você já tem duas âncoras lançadas no Santíssimo. Você já tem duas âncoras firmadas no Deus que você serve. Agora ainda vamos falar sobre uma terceira âncora. A terceira âncora está nos versículos de número 25 do capítulo 27. Observe aí na sua Bíblia, você que está com a Bíblia aberta. A Bíblia vai falar, irmãos, dessa terceira âncora. O que é a terceira âncora? É crer em Deus. Confiar somente em Deus. Percebe, irmãos, que todos eles estavam desesperados e a ordem do capitão, depois que Paulo fala com ele, é recolher os remos, soltar o leme, não tentar conduzir. Quando a situação, irmãos, foge ao nosso controle, entregue nas mãos de Deus. Creia no Deus da sua salvação. No versículo de número 25, você vai encontrar Paulo dizendo assim: pois creio em Deus, que assim como ele falou, nos acontecerá. Olha que palavra gloriosa, irmãos. Que certeza gloriosa que Paulo carrega no coração. Nós não estamos falando, irmãos, que o barco estava numa chuva, não. Nós estamos falando de um barco que está sendo assolado pelos ventos, pelas ondas, há 14 dias constantes. Eles não têm como ver a luz do sol durante o dia. A tempestade, irmãos, é tremenda. Eles não sabem onde estão, não tem como se guiar, não há estrelas no céu. Não há, irmãos, esperança. Há um versículo aqui na palavra de Deus que a Bíblia chega a dizer que eles perderam de si toda a esperança. Versículo 20 do capítulo 27. Você vai ler aí ele dizendo assim: perdemos toda a esperança de salvação. Isto é, a situação, por ora, às vezes, é tão terrível na nossa vida que parece, irmãos, que a gente quer perder a esperança da salvação. É como alguém que, olhando para o que está vivendo, está dizendo dentro do seu coração: não tem mais jeito. Eu não sei mais o que fazer, não sei em que porta bater, eu não sei para onde ir, mas eu quero lhe dizer, quando você achar que não tem mais salvação, Deus virá em seu socorro, no momento oportuno, a porta de Deus se abrirá para a sua vida, louvado seja o nome de Jesus. Então observe, meu amado e querido irmão, que nesta terceira âncora, no versículo 25, ele está dizendo assim: eu creio em Deus.
Eu creio em Deus. Eu, pastor Ronaldo, quero dizer como Paulo, eu creio em Deus. Você crê em Deus? Se você crê em Deus, creia também que assim como ele falou, acontecerá. O que Deus falou a seu respeito? Que promessa Deus já fez ao seu coração? Não importa o que aconteça daqui para frente, os diagnósticos podem ser contrários. As palavras podem ser de derrotas. O mundo pode nos cercar com seus ardis. As circunstâncias, todas elas podem ser contrárias. Mas deixa eu lembrar uma coisa para você. Não para que isso seja um exemplo a ser seguido, mas que amenize um pouquinho a dor do seu coração. O apóstolo Pedro disse assim: meus irmãos, consolai-vos com estas palavras, sabendo que em todo o mundo existem irmãos sofrendo as mesmas coisas que vós. Esta situação que nós estamos passando, e no meio de toda esta crise, tem irmãos desempregados, tem irmãos que estão enfermos, tem irmãos amados. Talvez não seja o contexto que você viva, talvez esteja distante de você esta realidade, mas nós temos irmãos que dependem da hemodiálise para sobreviver. Estão indo, irmãos, aos hospitais, num momento tão terrível como esse, grupos de risco, vulneráveis, irmãos, pacientes de oncologia, tratamentos de câncer, radioterapia, quimioterapia. Você está passando por alguma situação dessa? Então glorifica a Deus. Creia, irmãos, que o nosso Deus tem nos livrado de coisas piores. E saiba que no mundo aí afora, muitos dos nossos irmãos estão vivendo momentos de angústia, e isso não é um privilégio meu e seu. Todos estão sofrendo mais ou menos, em maior ou menor proporção. O sofrimento é pertinente a todas as pessoas. Mas eu quero alegrar o teu coração com esta certeza que Paulo aqui expressa diante de uma grande tempestade que ele está passando. Ele diz assim: eu creio em Deus e creio que assim como ele falou, vai acontecer. Não interessa o que alguém está dizendo para você, irmão. Não interessa o que o presidente disse, nem o que o governador está decretando, o que o prefeito está mandando fazer. Isso não interessa, meu irmão. Nós não estamos preocupados, irmãos, com orientações humanas. O que Deus falou ao meu respeito, é nisso que eu vou crer. O Senhor fez promessas para a minha vida. O Senhor é fiel para cumpri-las e nunca, jamais, impossível que Deus minta ao meu respeito e ao teu respeito. Então creia neste Deus e creia que assim como ele disse a seu respeito, assim se fará, porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Oh, louvado seja o nome santo de Jesus. Olhando para a palavra ainda, irmãos, a quarta âncora, e eu paro por aqui. Pelo menos 4 âncoras nós vamos lançar nesta noite. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando este barco estava agitado, sendo lançado de um lado para o outro, eles chegaram a desmontar as armações do barco, irmão. Aquilo que trazia resistência para o barco, eles tiraram para aliviar o peso. O desespero era tão grande que a Bíblia diz que eles começam a jogar todo o trigo no mar. Amados, o trigo que nós estamos lançando no mar é a palavra de Deus. É o pão da vida que desceu do céu. O mar é este mundo todo que está aí fora. Quando eles trancaram as portas da igreja por causa deste vírus, abriu-se aqui, irmãos, uma janela para o mundo. Porque aqui, irmãos, nós vamos trazer palavras que não vai ficar restrita a um grupo de 100, 150, 500 pessoas. Mas em todo o tempo que alguém olhar para esses vídeos, vai ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Percebe, meu amado, que o trigo está sendo lançado ao mar? E que o mar, irmãos, vai produzir ao seu tempo também? Quando nós olhamos, então, para a palavra de Deus, nós vamos ver que existe uma quarta âncora da alma. E esta foi a preocupação do meu coração em fazer o vídeo e enviar a vocês. A Bíblia diz assim que Paulo, no versículo 33 e 34, Paulo exorta a embarcação, o capitão e os soldados, dizendo o seguinte: todos vocês devem comer alguma coisa, porque já é a quarta noite que estamos lutando contra as águas, contra essa tempestade. E ninguém tem comido nada. Então Paulo exorta eles para que eles comam alguma coisa. No versículo 33 ele vai encerrar dizendo assim:
porque não vai se perder nenhum fio de cabelo das vossas cabeças. Olha a segurança que Paulo está trazendo. No meio de toda a tempestade, eu preciso entender que se eu creio em Deus e creio que a palavra dele vai se cumprir como ele falou, nenhum fio da minha cabeça, nenhum fio de cabelo da minha cabeça vai se perder. Então eu preciso o quê? Me alimentar, comer alguma coisa. E ele diz assim, comam pão. E aí a Bíblia diz no versículo 35, tomou então Paulo do pão. Os irmãos estão ouvindo? Amém? Deu uma caída aqui, mas parece que já voltou. Aí a Bíblia diz assim no versículo 35, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e comeu. Olha o que Paulo faz. O mundo está virando de ponta cabeça. O desespero tomou o coração de todos ao ponto deles dizerem que a esperança se foi e não há mais salvação. E Paulo diz assim, para. É o momento agora de todos pararem. Eu quero dizer como pastor para a sua vida que não é o momento de você se desesperar. Para um minuto. Põe os pés no chão. Olhe para o céu. E tome do pão. Coma do pão. A Bíblia diz que Paulo parou no meio de uma tempestade, irmãos, e como no ato de Santa Ceia, ele levanta o pão aos céus, dá graças pelo pão, parte o pão na presença de todos e come o pão. Louvado seja o nome de Jesus. E aí ele diz uma coisa, irmãos, que é interessantíssima. Eu quero ler com os irmãos, lá no versículo de número 33, ele vai dizer assim, versículo 34, perdão, irmãos. Portanto, recomendo-vos a que comais alguma coisa. Disso depende a vossa segurança. Em outra versão vai dizer, disso depende a vossa vida. Amados, neste momento de crise, qual é a quarta âncora que nós temos que lançar? É não abrir mão de comer deste pão. Coma do pão. Você que está se ausentado dos nossos cultos, não tem vindo ouvir a palavra de Deus, você está correndo um sério risco, porque Paulo diz assim, alimentai-vos do pão, porque disso depende as vossas vidas. Desta palavra depende a vossa vida no momento de incerteza e insegurança. Em todo aquilo que estamos ouvindo, em meio a todo este momento delicado que estamos vivendo, coma desta palavra, coma do pão. Nós estamos lhe ofertando o pão, nós estamos lhe trazendo o pão, e disso depende a sua vida. A minha vida e a sua vida depende, irmãos, da palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou falando da palavra de Deus como pão espiritual que alimenta a minha e a sua alma. Âncora que eu não posso abrir mão no momento de dificuldade, louvado seja o nome santo de Jesus. Por isso, meus amados, queridos irmãos, pais que aí estão, guarda o que Paulo disse. Todos os que estão no barco contigo, Deus lhe deu. É responsabilidade tua trazer os seus filhos para ouvir a palavra de Deus, trazer aqueles que estão dentro da tua casa, coloque para eles ouvir. Você moço, você moça, que sabe mexer muito bem com o tablet, com o computador, com o celular, liga o celular, o tablet, o computador para sua avó, para o seu pai que não sabe mexer. Põe eles para assistir, porque é o momento de nos alimentarmos com a palavra de Deus. Paulo levantando este pão e dando graças a Deus, ele partiu o pão e ele se alimentou. E aí a Bíblia vai dizer no versículo de número 36, e estando todos, então todos comeram do pão e tomaram ânimo, porque comeram também. Sabe por que tem gente desanimada no meio desta crise? Sabe por que tem gente enfraquecida? Tem gente achando que vai morrer ou que vai perder alguém? O que vai ser da vida? Como vai ser? Não importa, meu irmão. Nós temos uma segurança, uma certeza. Este pão vai nos alimentar. Quando Jesus, irmão, se retirou, e eles disseram assim, quando Jesus voltou, olha, o senhor, será que ele trouxe alguma coisa de comer?
Porque ele não pediu alimento, não pediu nada, e disse assim: o senhor comeu, o senhor tem alguma coisa para comer? Ele diz assim: eu tenho um pão que vocês não conhecem. Isto fala, irmãos, da palavra de Deus. Ele estava alimentado pela palavra de Deus. Irmãos, quando nós estamos alimentados pela palavra de Deus, de nada temos falta. Eu sei, irmãos, que a situação é difícil, que há uma dificuldade tão grande, irmãos. Há uma preocupação tão grande no meu coração, irmãos. No coração dos nossos obreiros. Ontem nós estivemos reunidos, pudemos ouvi-los ali falar, irmãos, das preocupações deles. E, irmãos, é certo, irmãos, que certamente alguns dos nossos irmãos que estão ouvindo também, irmãos, estão preocupados. Quando não, irmãos, com a própria situação. Mas eu quero dizer para vocês como é desta palavra. O Senhor vai prover na sua vida. Paulo disse assim: se perderá nenhuma vida, senão o navio. Isto é, os bens materiais podem ir embora. A gente pode sim sofrer alguns danos. A gente pode sim ter a baixa de algumas coisas materiais. Mas eu te alertar de uma coisa. Eu creio em Deus. E assim como Ele falou, assim acontecerá. Eu quero dizer para você que aquilo que estes dias que estamos parados, por que não dizer que talvez sejam meses, a gente não sabe como vai ficar essa situação. Você que é empresário, você que é autônomo, você que depende das vendas, você que tem, irmãos, um negocinho aí no fundo da sua casa, uma mercearia, você que trabalha por conta, você, meu irmão, que perdeu o emprego, você que está com medo de perder o emprego, não importa, meu irmão, guarda o teu coração, lança a âncora do bom ânimo, do espírito pronto, da certeza de que você tem um dono. Lança essa âncora hoje. Lança a segunda âncora da sua alma, que é, na verdade, não ter medo da situação. Não fique com medo, não fique alimentando, irmãos, o pavor. Não fique alimentando, irmãos, você de preocupações. Para de ouvir aquilo, irmãos, que traz insegurança para você. Larga isso de lado. Lança esta âncora de não temer, porque você tem um dono. Lança a âncora de crer em Deus, de confiar 100% nele, porque ele não mente e a sua fidelidade não muda. Lança esta âncora na sua alma e lança a âncora de comer deste pão. Não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Dê o horário do nosso culto, se reúna aí com a sua família, pare o que você está fazendo, deixa a louça para depois. Temos 24 horas no dia, reserve esta hora para buscar a palavra de Deus. Irmãos, não deixe de cultuar. A igreja não morreu, a igreja sou eu e você. Lance esta âncora na sua vida, coma do pão que o Senhor lhe dá. E versículo 29, a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles estavam lançando as 4 âncoras. Eles foram, irmãos, com o intuito, ou fazendo o capitão pensar que eles iam lançar estas 4 âncoras no barco, eles queriam pegar um bote e, fugir. Meu irmão, não foge da situação. Não fuja da luta. Paulo disse assim: se eles descerem, não poderão ser salvos. Não saia do barco nesta hora. Não deixe as coisas de Deus de lado no momento da sua dificuldade. Porque se assim você fizer, esta palavra não tem valor para você. Você não será salvo. Mas se você permanecer fiel a Deus, Deus é fiel para com você. Se você, irmãos, correr para Deus, Deus está pronto para lhe abraçar. Se você buscar de Deus, a porta se abrirá. Se você clamar a Deus, resposta terá para o seu clamor. O Senhor se manifestará a nós. A Bíblia diz aqui no versículo 29 que eles iam com o pretexto de lançar a âncora, querendo baixar os barcos salva-vidas para correr. E Paulo disse assim: se sair do barco, morrerão. Mas se permanecerem no barco, estarão vivos. Você vai estar vivo. Aqueles que o Senhor te deu nesta embarcação estarão vivos. Ainda que se perca o barco, tudo estará guardado nas potentes e poderosas mãos do Senhor. Aí ele diz assim, no versículo 29 ainda, deixa eu ler para os irmãos, versículo 29 do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Ora, temendo bater em rochedos, lançando à popa 4 âncoras, e esperavam ansiosos pelo dia.
Aqui está o segredo da igreja, irmão. No meio da luta, das adversidades, dos problemas que estamos atravessando, você lança as 4 âncoras, firma bem o seu barco em Cristo Jesus e fica ansiosamente esperando o dia. Que dia é esse? Algumas Bíblias vai dizer assim, orando com ansiedade pelo amanhecer, aguardando o amanhecer. Eu gosto da versão que diz, esperando o dia. Que dia é esse? O dia, irmãos, do nosso arrebatamento. Se tudo o que está acontecendo são sinais da vinda de Cristo, o que é que eu devo fazer ao lançar estas âncoras? O que é que eu devo estar esperando de Deus? O dia. Que dia é esse? O dia do arrebatamento da igreja. Que no meio de toda esta luta, diversidades que passamos, que você não vista o dia do arrebatamento da igreja, que será num abrir e fechar de olhos. Nós não podemos vacilar em meio às lutas que estamos passando e deixar, irmãos, com que caia por terra aquilo que temos, irmãos, de viva esperança no arrebatamento da igreja. O Senhor virá buscar o seu povo. A tempestade não tem poder de destruir as promessas de Deus na minha e na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, uma coisa que eu não posso jamais perder de vista é a esperança de ter em Cristo Jesus a minha vida guardada para o dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como disse Paulo no versículo 9, lá do capítulo 6 de Hebreus, a vós se espera coisas muito maiores. Que nenhum de vocês se perca no meio dessa tempestade que nós estamos passando. Que nenhum de vocês pegue nenhum bote salva-vida. Não faça isso. Permaneça na embarcação. Que nenhum de vocês abandone a fé. Perca de Deus aquilo que é mais precioso, que é a certeza e a convicção da igreja no arrebatamento que nós vamos, irmãos, encontrar Cristo Jesus. Assim eu quero orar por você e pedir a Deus que continue falando ao teu coração. Na quinta-feira estaremos de volta às 20 horas, no domingo às 9 horas da manhã e 18 horas da tarde. Esteja aí também e traga os seus filhos para participarem. Irmãos, a responsabilidade dos que estão no barco é tua. Deus te deu os que contigo navegam. É responsabilidade tua. Amém? Deus abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço por esta palavra que o Senhor tem nos dado, porque lançamos, ó Deus, as âncoras da nossa alma. Ó Senhor amado e santo, com certeza e convicção de que nós temos dono, que nós não estamos sozinhos, que o Senhor, ó Pai amado e santo, de quem nós somos e a quem nós servimos, Tu és o grande eu sou, Tu és aquele que cuida de cada um de nós. Nós temos, ó Pai, estas firmes esperanças, ó Deus amado e santo, de que Tu és um Deus que não mente, a sua fidelidade dura para sempre. E por isso, Senhor, nós não tememos o mal que possa vir sobre nós. Sabemos, ó Deus, que todos os que o Senhor tem nos dado, o Senhor vai guardar e tem nos dado, Senhor, está nas nossas mãos. Isto é, Senhor, certeza e convicção de que não perderemos nenhum deles. Temos a certeza, Senhor, de lançar estas âncoras, ó Pai amado e querido, confiando, Senhor, plenamente, crendo na Tua palavra, pois aquilo que o Senhor disse, assim será. O que o Senhor falou, assim se fará. Assim, Senhor, nós queremos crer. E em nome de Jesus, vamos e estar de contínuo, Senhor, diante da Tua presença. Eu te peço estas bênçãos para a minha vida, da minha família e da família dos Teus servos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, certo e convicto da vitória de Jesus. E amém. Que o grande amor de Deus, que a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. O que quer a bênção, digo comigo. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um beijão no teu coração. E logo mais, irmãos, com muita ansiedade, eu espero revê-los ali na igreja. Deus abençoe a todos. Em nome